Bom, vamos continuar Freud, caso Dora. Estamos no parágrafo 12. Lembro-me de que, bem antes, quando eu trabalhava na clínica de Charcot, em 1885-86, vale a pena vocês lerem a descrição do Freud, da experiência dele com Charcot. Ela está bastante bem explicada, assim, esmiuçada, num artigo que ele escreve sobre a visita dele a Berlim, um trabalho que ele ganhou para ir estudar em Berlim. Ele vai estudar em Berlim e tem que fazer o relatório. Então ele faz o relatório da ida dele a Berlim e o relatório é minúsculo. O que é enorme é o relato dele de ter passado pela clínica do Charcot e do encanto dele com o trabalho do Charcot, a dedicação do Charcot àquele hospital psiquiátrico. Ele continua: eu vira e ouvira de que forma, em casos de mutismo histérico, a escrita atuava de modo vicário, quer dizer, de modo substitutivo, em lugar da palavra. Tais pacientes podiam escrever mais fluentemente, mais rapidamente e melhor que outros, ou que eles próprios anteriormente. A mesma coisa acontecera com Dora. Nos primeiros dias de suas crises de afonia é quando falta a fala, fica sem conseguir falar. Abre uma aspas. O escrever sempre fora especialmente fácil para ela. Fecha. Nenhuma elucidação psicológica era realmente necessária para esta peculiaridade, que era a expressão de uma função substitutiva fisiológica forçada pela necessidade. Era de notar-se, contudo, que tal elucidação podia ser facilmente encontrada. Herr K., quer dizer, o Sr. K., costumava escrever-lhe longas cartas enquanto viajava e enviar-lhe postais. Costumava acontecer que só ela estar informada da data de seu retorno e sua chegada apanhar sua mulher de surpresa. Além do mais, correspondia-se alguém com um amigo ausente com quem não pode conversar é pouco menos óbvio do que procurar alguém tendo perdido a voz, fazer-se entender pela escrita. A afonia de Dora, então, admitia a seguinte interpretação simbólica. Freud é quem vai interpretar. Quando o homem que ela amava estava ausente, ela renunciava à fala. A palavra perdera o valor, já que ela não podia falar com ele. Por outro lado, a escrita ganhava importância por ser o único meio de comunicação com ele em sua ausência. Devo então afirmar que, em todos os casos em que há crises periódicas de afonia, devemos diagnosticar a existência de um ser amado que, por vezes, se afasta do paciente, nada mais distante de minhas intenções. A determinação dos sintomas de Dora é por demais específica para que seja possível esperar a repetição frequente da mesma etiologia acidental. Mas, se assim for,
Qual o valor de nossa elucidação da afonia no presente caso? Será que não fomos simplesmente vítimas de um jeu d'esprit, de um joguinho? Creio que não. Neste sentido, devo lembrar a questão tão frequentemente levantada sobre se os sintomas de histeria são de origem orgânica ou psíquica, ou, admitindo o primeiro caso, a origem orgânica, se são todos eles necessariamente determinados psiquicamente. Como muitas outras questões a que os investigadores voltam repetidamente sem êxito, esta não está adequadamente arquitetada. As alternativas nela expostas não cobrem a essência real da matéria. Tanto quanto posso ver, todo o sintoma histérico envolve a participação de ambos os lados. Ele não pode ocorrer sem a presença de um certo grau de submissão orgânica. Aqui está escrito submissão somática. Eu estou tirando esse somático porque não há deteriorização do órgão. E Freud sabia que soma era cadáver. Tem uma nota aqui. Parece ter sido esta a primeira vez que Freud usou a expressão que raramente reaparece em trabalhos subsequentes. Ver as últimas palavras de seu trabalho sobre distúrbios psicogênicos da visão, 1910, e a discussão sobre a masturbação, 1912. Então, voltando, esse sintoma não pode ocorrer sem a presença de um certo grau de submissão somática. Eu não concordo com a palavra somática, volto a insistir. Oferecida por algum processo normal ou patológico num dos órgãos do corpo ou relacionado com um deles. Ela não pode ocorrer mais de uma vez e a capacidade de repetir-se é uma das características de um sintoma histérico, a menos que tenha uma importância, um significado psíquico. O sintoma histérico não tem esse significado em si, mas tem o significado que se lhe empresta, soldado a ele, soldado no sentido de solda, de fazer solda, por assim dizer, e em todos os casos o significado pode ser diferente segundo a natureza dos pensamentos recalcados que estejam lutando por expressão. Ele usou aqui na tradução reprimidos, mas obviamente é recalcado, que está lutando para se exprimir. Todavia, há diversos fatores em jogo que tendem a tornar menos arbitrárias as relações entre os pensamentos inconscientes e os processos orgânicos, de que esses dispõem como meio de expressão e que tendem a aproximar essas relações de algumas formas típicas. Para fins terapêuticos, as mais importantes determinantes são aquelas fornecidas pelo material psíquico fortuito, quer dizer, aparentemente posto ao acaso, como que por acaso. O esclarecimento dos sintomas é alcançado buscando-se numa significação psíquica. Quando tudo que se pode eliminar pela psicanálise, ele aqui está chamando a psicanálise como um processo de tratamento, tiver sido esclarecido, ficamos em condições de formar todas as espécies de conjecturas que provavelmente atendem aos fatos no tocante à base orgânica dos sintomas, uma base que é, via de regra, constitucional e orgânica. Assim, no caso de Dora, não nos contentaremos com uma
interpretação psicanalítica de seus acessos de tosse e afonia. Também indicaremos um fator orgânico, que foi a fonte da submissão somática, entre aspas, que possibilitou-lhe expressar seu amor por um homem que estava periodicamente ausente. E se a conexão entre a expressão sintomática e o conteúdo mental inconsciente nos parecer, neste caso, um inteligente tour de force, gente, é tour de force mesmo. É uma palavra francesa, mas a gente usa assim mesmo. É um esforço, mas um engajamento em se esforçar e fazer aquilo assim. Ficaremos reconfortados em saber que ela consegue criar a mesma impressão em todos os outros casos e em todas as outras instâncias. Parando aqui por causa do tempo, então a gente terminou a parte 12 da leitura do caso em si.